você falou muito sobre público. E você chega contando para o seu público do seu diagnóstico como uma pessoa autista. E como foi a recepção do público? E como foi para você romper essa barreira de algo tão pessoal para um público? Assim, eu passei por vários períodos, assim, de afrosurtos ao longo desse Eu amo afrosurtos! Vários. Amo. Porque eu cheguei num ponto onde eu tava tendo duas crises muito comuns no autismo. O meltdown e o shutdown. O meltdown é tipo um colapso nervoso. Quando a pessoa sofreu tantos estímulos que chega num ponto que ela não consegue mais lidar com aquilo e aí desaba, né? Só que existem níveis de suporte do autismo. Então, a gente fala de níveis de suporte, não se usa mais o termo leve, porque leve não é pra ninguém. E aí eu já fui diagnosticada com depressão, fui diagnosticada com outras coisas que não o autismo. E eu sempre sentia, falava, gente, mas espera, o que eu... De novo, né, a culpa. O que eu tô fazendo de errado? Que eu continuo me sentindo mal, continuo me sentindo estranha. E eu comecei a ter vários desses episódios de colapso e desses episódios de shutdown, que o próprio nome é tipo, a pessoa para de funcionar, desliga. Eu não consigo verbalizar muito e fica muito difícil. E aí eu comecei a me sentir muito estranha. As pessoas achavam que eu não interagia, que eu era uma pessoa antipática. Aí chegamos, né, depois de muita terapia, nesse processo do diagnóstico. É um processo longo, é exaustivo, é cansativo, porque você tem que puxar coisas desde a sua infância, porque para ser diagnosticado com autismo, tem que ter alguns comportamentos já apresentando desde a infância. E aí, durante o processo, eu passei por aquele período de... E se for? Como é que eu vou falar isso para as pessoas? Eu vou falar sobre isso com as pessoas? Como é que as pessoas vão aceitar? Porque eu já sou uma mulher e eu já sou preta. Eu já passei pelo machismo, pelo racismo. E eu falei, eu não queria ter que passar por mais um tipo de preconceito. Então, o primeiro processo para mim foi a minha aceitação. Isso é um processo. Eu não romantizo esse processo. Eu sempre falo que eu estou passando por esse processo de aceitação, de entender que eu preciso de suporte para algumas coisas. Sim. De entender que está tudo bem pedir ajuda. E aí, a princípio, eu não queria falar com ninguém. Eu falei assim para pessoas muito próximas sobre o processo, sobre como estava sendo difícil. E aí eu comecei a, assim, desmarcar alguns compromissos que eu tinha, comecei a ver que eu não estava conseguindo lidar. Aí teve um dia que eu sentei em frente à câmera e falei, eu vou falar. Eu vou expor para todo mundo, porque às vezes tem outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que eu estou passando, e isso pode ajudar de entender, porque às vezes quando a gente vem para a internet, eu sempre falo que eu tenho um roteiro, né? Eu sei o que eu vou falar, eu mostro o lado de finanças, aquilo que eu tenho domínio, eu estou sempre tentando ser positiva, então dá uma impressão de tipo, nossa, ela é sempre muito feliz, a vida dela está maravilhosa, está tudo muito bem, e às vezes a gente se culpa por olhar esse tipo de conteúdo e falar, nossa, hoje eu tô me sentindo uma merda, né? Por que tá todo mundo tão feliz assim? E aí eu decidi gravar o vídeo falando para todo mundo. Eu falei primeiro, assim, para os meus familiares, né? Para eles não ficarem sabendo pela internet. Então, eu avisei e falei, gente, olha só, né? Eu já tenho um sobrinho diagnosticado com autismo e eu falei que ele veio puxar minha mão, né? Porque eu comecei a ver alguns comportamentos que ele tinha e eu falei... Nossa, é tão parecido comigo, né? Olha! E aí, eu comecei a gravar e eu fui muito bem recebida. Eu achei que seria totalmente o oposto, mas pessoas com outras neurodivergências, como TDAH, também começaram a comentar, falar, nossa, eu passei por esse processo, nossa, eu entendi depois do diagnóstico por que eu agia daquela forma, por que eu era assim, e aquilo me deu uma força muito grande. Tipo, ao mesmo tempo que a internet pode ser muito tóxica, nesse sentido, eu fui muito bem recebida pelo meu público, muito abraçada. Eu nunca vou esquecer um comentário de uma seguidora que ela virou pra mim e falou, se você precisar dar um tempo, dê um tempo. E eu achei aquilo maravilhoso, porque às vezes a gente é tão impulsionado a você tem que produzir, senão seu engajamento cai, você tem que fazer, você tem que estar aqui. E ela
Eu sei que outras pessoas poderiam falar isso, mas vir uma estranha e virar para mim e falar: tá tudo bem você dar um tempo para você se entender. Aquilo para mim foi bastante tocante, assim. Me mudou muito. E realmente, em dezembro, eu fui viajar, eu dei uma pausa, eu precisei respirar, né, para conseguir colocar cada coisa no seu lugar. E tenho passado por esse processo aí de autoaceitação, de entendimento, né? De entender os suportes que eu preciso também. Uma das pessoas que eu contei foi o meu pai de santo, e a primeira coisa que ele virou para mim e falou: como eu posso te ajudar? E aquilo foi maravilhoso, porque eu me senti acolhida, só que ao mesmo tempo eu pensei: eu não sei, porque eu não sei no que ajudar. Então, é como se eu estivesse me conhecendo de novo, né? Bonito. Não, eu acho que é muito importante ver a Camila falando sobre isso e falando ainda mais sobre o olhar da internet que diagnóstico de TDAH, diagnóstico de autismo, a gente tem com consulta médica. Sim. Não em perfil de TikTok que vai falar: se você tem isso, você tem isso, você tem isso, procure um médico, procure ajuda, porque não é em perfil de TikTok que você tem esse diagnóstico, tá? Nossa. Então, só pra... Veja aqui esse vídeo. Não, gente, pelo amor de Deus. Se você abaixar 7 dedos, você tem. Eu fico assim. Eu fico um pouco assustado com isso, de como tá sendo banalizado o TDAH. E o problema é que as pessoas pegam coisas muito genéricas. Sim. É claro que, assim, principalmente o autismo, ele é muito amplo. Por isso que é espectro. Algumas coisas são comuns para todos e outras não. Então, sei lá, eu penso andando de um lado para o outro. Tá, uma pessoa neurotípica também pode pensar andando de um lado para o outro. Pessoas neurotípicas podem ter comportamentos isolados relacionados ao autismo e elas não serem autistas. Então, é isso que você falou. Procure um médico. A avaliação é uma avaliação longa, é importante. Eu sei que não é acessível para todo mundo, é caro o diagnóstico. Só que hoje existem faculdades que estão oferecendo a avaliação neuropsicológica a preços populares. É claro, demora, né? Tem todo aquele processo que a gente já sabe, né? O SUS é maravilhoso, mas a gente sabe que também tem um processo que demora. Mas é importante ter um profissional, e não só para o diagnóstico, mas também para o acompanhamento. Exatamente. Porque tem todo um mundo depois, todo aquele suporte, principalmente quando veio o diagnóstico quando adulto, todo aquele suporte que você não teve a vida inteira, você vai ter que desenvolver, né? Porque eu desenvolvi comorbidades decorrentes do autismo, e principalmente do autismo não acompanhado, né? Então, eu tenho um transtorno do processamento sensorial, então, excesso de barulho, fogos de artifício, são coisas que... A gente falou sobre isso, a gente chegou te abraçando. Depois eu fiquei, pelo amor de Deus, eu peguei ela, já abracei. A gente quando se conheceu, que bom que você veio, e abraçando e tal, aí depois a gente ficou... Não, mas isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, cada um vai sentir de uma forma. Sim. Mas se eu estou desregulada... Então, por exemplo, sei lá, eu tinha fogos de artifício, enfim, alguma coisa me desregulou. Aí é uma das coisas que eu fico muito sensível a toque. Mas, num geral, tá tudo bem me abraçar. Ótimo. Nossa, falando desse negócio de TikTok, uma vez eu vi. Pensa numa cor. Se você pensou laranja, você tem TDAH. Juro pra você. Sério? Juro pra você. E eu fiquei tipo... O meu brilho agora sumindo, eu tava assim, escutando. Aí você... Eu assisti incrédulo. Eu fiquei tipo, mas acompanha a série. Então eram vários videozinhos com teste. Pense no animal. Se você pensou tal... Gente... O que tá rolando? Te contar um segredo da meia-noite. Não, e os jovens comprando assim, né? super. Os jovens comprando tudo. E qual o limite disso, né? De vários conteúdos não faço o menor, cara. Enfim, acho que também... Tem uma questão de quando a pessoa se mostra mais, você mostrou um lado pessoal seu também, você falou de precisar de uma pausa. Qual é o limite para você de se mostrar na internet também? Como que funciona essa separação? Num geral, eu falo muito pouco sobre a minha vida pessoal, né? Então, geralmente eu foco bastante na parte de finanças. Quando eu abro alguma coisa nos stories, é relacionada ao diagnóstico de autismo, para falar, às vezes, perguntas específicas. Mas sobre a minha vida pessoal, eu falo muito pouco, porque não é uma coisa que eu quero vender, né? Porque depois vira
aquela pessoa que vive para mostrar aquilo que ela faz o tempo todo. E eu não tenho, assim, muito estômago para conseguir ficar gravando durante muitas horas. É muito exaustivo. Não é o tipo de conteúdo... Eu consumo esse conteúdo, mas eu não consigo produzir esse tipo de conteúdo. Até porque eu não acho que minha vida é tão interessante assim para ficar mostrando o tempo todo.